Agora sim, vamos abrir então a palavra em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos ler dos versos 22 até o verso 25. Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos ter uma palavra mais de oração. Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer por mais esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir do Senhor, sermos ensinados pelo Senhor, recebermos algo mais de Teu Filho em nós. Senhor, já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco ao longo desses anos e pedimos ao Senhor que nessa noite Tua palavra possa ser aberta diante de nós, que o Teu bendito Espírito Santo possa nos ensinar com um ensino celestial, um ensino que somente o Senhor pode conceder-nos. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontra nessa noite, que o Senhor possa encontrar uma total receptividade à Tua palavra, que não haja nenhum obstáculo, Senhor, para a atuação da Tua palavra em nós. Te agradecemos pela abertura que temos tido nessa epístola de Tiago e pedimos ao Senhor que continue manifestando-se a nós, Senhor. Bendito és Tu para todos sempre. Amém. Então, apenas uma palavra rápida inicialmente, e aqueles que nos visitam, que nós obviamente temos uma sequência de estudos anteriores, que seria importante que se tomasse nota dado a continuidade que temos dado nessa epístola. Então, para nós chegarmos no que iremos falar hoje, há todo um contexto anterior. Então, nós temos a ferramenta dos áudios disponíveis para aqueles que desejarem acessar, e certamente será de ajuda poder retornar, ver o contexto que temos tratado nessa epístola, que não é uma epístola simples, fácil de interpretação, é um desafio tremendo compreender adequadamente o que o Espírito Santo desejava nos falar nessa epístola. Então, nós fazemos isso com total dependência do Senhor, pedindo a Ele que continue abrindo os tesouros dessa epístola. Nós não nos arrogamos ter a palavra final nela, até porque a luz que vem do Senhor é infindável, Sempre poderemos receber mais do Senhor. Nós estamos passando talvez hoje aqui, quem sabe daqui 10 anos, se o Senhor tardar, nós retornaremos a ela para um estudo novamente sequencial, quem sabe, e certamente se fizéssemos, nós receberíamos muito do Senhor. Porque, irmãos, a palavra é inesgotável, porque a palavra diz respeito ao próprio Cristo. Então é impossível nós esgotarmos qualquer porção das Escrituras. Então fica aí uma recomendação encorajadora para que todos possam sempre retornar aos áudios com qualquer dúvida. E hoje nós vamos ver em um dos pontos a respeito do esquecimento. Então já fica o encorajamento inicial: não deixe cair no esquecimento o que nós vimos até o dia de hoje. Possa o Senhor encorajar o coração de cada irmão e irmã que se encontra aqui. Então, irmãos, nós estamos em uma sessão dessa epístola que vai do capítulo 1
até o capítulo 2, verso 26, com uma única ênfase, uma nota predominante, e essa nota é ouvir. Então tudo que nós estamos vendo do capítulo 1, verso 21, até o capítulo 2, verso 26, vai sempre convergir no ouvir. Então isso é muito importante que os irmãos não esqueçam, porque nós vamos tocar, talvez já no próximo momento, em alguns textos que nós já temos algumas ideias já pré-concebidas. Então nós precisamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento para enxergar nessa linha de revelação que temos procurado abordar. Porque, irmãos, se nós não compreendemos esta nota inicial, enfática a respeito do ouvir, nós vamos ter muita dificuldade com o restante da epístola. Então eu já falei isso, não foi uma vez ou duas, já disse algumas vezes, de que essas notas que temos dado inicial são o fundamento para toda a epístola. Então é muito importante que os irmãos deixem essa palavra penetrar no coração, porque quando nós chegarmos em textos aparentemente difíceis, eles irão se abrir, porque assim é o ensino da palavra. Nós é que complicamos a interpretação, porque nós nos achegamos à palavra com ideias formadas, com uma visão turva. Mas se o Senhor puder atuar e falar sem esses obstáculos, irmãos, a palavra é muito clara, a linha de revelação é muito clara e inquebrável. Porque alguns irmãos da história, se eu disse no primeiro ou no segundo estudo que nós fizemos, eles não compreenderam a linha de revelação em Tiago. Eles acharam que a epístola de Tiago era um monte de ensino que não se conectava. Mas eu creio que hoje, se eu perguntasse para cada irmão que aqui está, e para os demais que hoje também não estão, mas puderam ouvir algo de Tiago, os irmãos têm visto que o ensino é inquebrável, é uma sequência clara de ensino do Espírito Santo. Então que o Senhor possa continuar falando conosco. Então, dentro dessa sessão do ouvir, nós estamos vendo as marcas daqueles que são prontos para ouvir. Essa expressão, prontos para ouvir, como eu disse já anteriormente, ela aparece no verso 21. Sejamos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então nós estamos vendo a sessão do ouvir, e nós estamos vendo as marcas daqueles que são prontos para ouvir. E o que nós vimos até agora foram 3 marcas. A primeira marca, rapidamente, não posso mais me deter para a gente poder avançar um pouquinho. A primeira marca que nós vimos que nós precisamos desobstruir o nosso ouvido espiritual para ouvir a palavra. Então, se quando nós nos achegamos diante da palavra, há muita cera espiritual, é claro, nos nossos ouvidos, a palavra não pode penetrar. Então a primeira marca daqueles que são prontos para ouvir tem a ver com a preparação para receber a palavra. Irmãos, eu não sei se vocês já meditaram a respeito disso, mas é uma chave para nós, muito maravilhosa, porque nós tínhamos na cabeça que a primeira coisa já era uma ação em direção à palavra, mas o Espírito mostra que há um passo antes, e o passo é: retire a cera, retire a sujeira dos ouvidos, para que então, aí nós entramos na segunda marca, vocês acolham com mansidão a palavra. Então, se nós não retiramos essa cera do ouvido, o Espírito Santo não pode avançar para o próximo passo, que é acolher com mansidão a palavra. E o que significa acolher com mansidão a palavra? 2 coisas. A primeira, todos os irmãos já viram, diz respeito a acolher a palavra com humildade, uma marca muito importante. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso diz Mateus capítulo 5. E a segunda implicação com relação a acolher com mansidão, o que significa acolher com mansidão a palavra, é acolher a palavra sem resistência. Porque o ensino claro do Novo Testamento é de que sim, nós podemos resistir ao Espírito Santo e à sua palavra. Então essa é uma marca muito séria, porque nós tendemos a achar que Deus faz tudo e que nós não temos nada para fazer. Mas irmão, se você tem sido
um irmão que contempla as Escrituras, certamente você saberá que as coisas não são bem assim. Há um movimento em direção à palavra, e depende sim de não resistirmos ao Espírito Santo. Se você vai em Atos capítulo 7, 8, no discurso de Estevão, você vai ver que no finalzinho, capítulo 7, se eu não me engano, ele vai dizer assim para aqueles que estavam ali: homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então parece muito claro que nós podemos resistir ao Espírito Santo, assim como podemos entristecer o Espírito Santo, assim como podemos apagar o Espírito Santo. Então há uma responsabilidade clara para todo aquele que recebe a palavra. Como você tem recebido a palavra? Com resistência? Há quartinhos, cômodos interiores que você tem reservado para você? Tem resistido em não permitir que o Espírito Santo entre ali? É uma boa reflexão para todos nós, não é mesmo? Então, isto significa avançar em maturidade espiritual. Então veja como o que Tiago faz, irmão, como que uma extensão do livro de Jó, você não vai encontrar em nenhum outro livro. Então é muito especial essa epístola de Tiago. A terceira marca que nós vimos, foi no último momento, foi a marca de sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Como diz Tiago, enganando a quem? A nós mesmos. Porque nós não podemos enganar o Senhor, irmão. Nós não podemos enganar. Talvez nós podemos enganar o outro com um externalismo disfarçado, né? Por fora nos mostrarmos belo, mas por dentro o Senhor sabe que está cheio de impureza, de sujeira, porque o Senhor, Ele mede a realidade interior. Então, o que significa ser praticante da palavra? Aí está uma outra chave, dizendo de maneira pessoal, para mim foi uma chave. Porque quando nós pensamos em praticar a palavra, nós logo pensamos em um esforço externo para cumprir algo. Mas não é assim. Praticar a palavra, eu disse para os irmãos que tem 3 passos. A primeira, levar a palavra conosco. Isso que eu estou falando aqui agora, se os irmãos creem que é a palavra do Senhor, vocês não deveriam deixar nesse ambiente. Devem levar a palavra com vocês. Esse é o primeiro passo para você ser praticante da palavra. Qual é o segundo passo? Você vai levar a palavra com você? Ela vai começar a trabalhar aí dentro. Aí você vai ter uma segunda escolha. Você vai resistir? Você vai rejeitar a palavra? Quando as demandas começarem a vir, quando o Senhor começar a mostrar algumas coisas, porque na luz do Senhor nós recebemos luz a respeito de quem nós somos. Salmo 36, 9. O que você vai fazer com isso? Eu levei a palavra comigo, mas quando ela tocou nisso, aí não teve como, eu tive que rejeitar. Acabou o processo. Então o segundo passo para a prática da palavra é levar a palavra e depois acolher ela, não rejeitar a palavra. E o terceiro passo, e eu quero enfatizar esse terceiro, dada uma nota que veremos nessa noite. Então, preste atenção. Qual o terceiro passo na prática da palavra? Não deixar ela escapar. A figura é justamente algo que escapa dos dedos, por entre os dedos. Você levou a palavra, você não rejeitou ela continuou trabalhando em você. Agora não deixa ela cair no esquecimento. Não deixa ela escapar. Entende? Então veja que são desafios. Porque esse processo ele pode acontecer até certo ponto e depois as coisas começarem a escapar. Compreende, irmão? Se você ler, apenas um pequeno parênteses aqui, eu já vou voltar. Se você ler Hebreus, você vai ver como esse assunto é sério, desse processo. Porque Hebreus ele é dividido, é uma única palavra de exortação. Hebreus 13, 22 vai dizer, o autor ali vai dizer que ele escreveu uma palavra resumida. 13 capítulos, irmão. Ele vai dizer que é uma palavra resumida. Então era um irmão com muito encargo, né? Porque o que ele escreveu foi de um vislumbre tal
que é, irmãos, de tirar o fôlego. E ele fala dessa palavra resumida, uma única palavra de exortação, mas se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver que são 5 exortações. E ali há uma sequência de perigos. Mas o detalhe que eu gostaria de colocar, se algum irmão quiser essa tabela de exortação, eu tenho. Pode me pedir, acredito que o irmão Eliezer também tem. Pode pedir que a gente passe, para vocês enxergarem os privilégios e os perigos, tudo num quadro bem montado, pano de fundo da carta, tremendo estudo para os irmãos fazerem. Mas o que eu queria enfatizar preste atenção, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para irmãos veteranos, que já tinham mais de 8 a 10 anos de vida com o Senhor, e eles não estavam livres de cair nessa sequência de perigos. Então esse processo com a palavra, de levar conosco, de não rejeitar e de não deixar escapar, isso é para toda a vida cristã. Você não chega num alvo e diz assim: pronto, agora eu atingi, acabou. Compreende o que eu estou querendo dizer? Assim como maturidade nas Escrituras não é um ponto a ser atingido. Maturidade é processual, é uma resposta contínua àquilo que o Senhor está falando. Então esse processo com a palavra é um processo contínuo. Levar, não rejeitar, não deixar escapar. Grave isso, irmãos, porque nós não estamos tirando isso da nossa cabeça, não. Nós procuramos interpretar as Escrituras. E Tiago esmiuça esse processo, que às vezes nós espiritualizamos e não conseguimos entender. Perdoe o termo espiritualizar, porque às vezes fica distante demais. Tiago aproxima isso para nós e mostra como que um passo a passo, didático, bendito, maravilhoso, e disponível para todo filho de Deus trilhar esse caminho. Amém, irmão? Então, a prática da palavra, nós já vamos passar para o 4º ponto, que é o meu encargo dessa noite. A prática da palavra não é algo relacionado de fora para dentro. Não é algo que eu me esforço para fazer aqui e ali, para eu obedecer a palavra. E eu estou falando isso com muito temor. Mas é algo que começa de dentro para fora. Como nós dissemos, toda a verdadeira obra, Tiago vai falar muito de obra, ela emana da vida. Ou se nós fôssemos colocar em outras palavras, dentro do que nós estamos vendo, toda a verdadeira obra, ela é fruto do que a palavra está fazendo em nós. Entende? Então, praticar a palavra diz respeito a essa relação com o que eu estou fazendo com ela. E o mais é consequência dessa relação interior. Compreende, irmãos, como a perspectiva muda? Então o seu esforço vai passar a ser contemplar o Senhor. O seu esforço vai ser em ouvir a palavra. E o mais, o Senhor vai realizar. Pode confiar, irmão. Pode confiar, porque é a palavra do Senhor. Pode confiar. Compreende? Vou usar um exemplo aqui, para nós passarmos para o 4º, mas eu preciso tentar deixar isso o mais claro possível dentro das minhas limitações. Talvez você já ouviu isso. Uma vez perguntaram para o irmão Stephen Kong: irmão, um jovem, né? Que geralmente essas questões envolvem mais jovens, e não só de idade, mas às vezes jovens, crianças na fé mesmo, né? Recém-convertidos. Chegou com muita dúvida, né, diante do Senhor, como somos nós. E ele disse assim: irmão, como que eu descubro o meu papel no corpo? O que o Senhor me deu para eu poder edificar? Qual é o meu dom? Essa é uma pergunta, né, que nós fazemos. Parece que só o outro tem dom, e eu não tenho nada para edificar a igreja. Mas antes de eu passar na resposta do Stephen Kong, a palavra diz assim, 1 Coríntios: Deus dispôs o membro do corpo, e Ele dispôs a cada um conforme Ele quis, e Ele deu a cada um dons para a edificação da igreja. Então não ache que você é inútil, não ache que você não tenha uma função. Sim, você tem. Então, retornando, esse irmão perguntou: como que eu faço para descobrir o meu dom? E o Stephen Kong, ele respondeu assim, talvez o jovem pensaria que ele respondeu assim:
faça isso, faça aquilo outro. Ele respondeu assim: permita que a vida cresça. Você entendeu? Permita que a palavra continue trabalhando sua vida. O funcionamento, o fazer, depende disso. É derivado disso e não o contrário. Você não produz vida fazendo nada. Compreende a inversão? Não vou fazer isso, aquilo outro, e eu vou ter mais realidade. Não é assim que funciona. É o contrário. Então, deixa isso muito bem claro. E agora nós vamos entrar no quarto ponto. E o quarto ponto que nós vamos colocar é: considerando atentamente, vou ditar para que os irmãos possam tomar nota. Considerando atentamente a lei perfeita ou a lei da liberdade. Considerando atentamente a lei perfeita ou a lei da liberdade. Isso está no verso 25. Vamos ler novamente o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então você já sabe que essa expressão que aparece aí, operoso praticante, remete ao que nós já construímos até aqui. Não perca a linha. Compreende? O operoso praticante diz respeito a essa prática da palavra, e não a algo meramente externo, que é consequência disso. Então, vamos procurar ver primeiro que o que Tiago vem falando nos versos 23 e 24, que nós vimos no último momento, é a respeito daqueles que são, entre aspas, apenas ouvinte e não praticante. Daqueles que ouvem rapidamente, mas que não permite que esse processo continue. Lembra que Tiago vai dizer assim, é como um homem que contempla num espelho a si mesmo, mas logo se retira e esquece. Então, não tem durabilidade, não tem continuidade do trabalhar do Senhor. É disso que Tiago está falando até aqui. Mas agora nós temos um mas, que coloca como que um contraponto aqui. Então, Tiago ele vai continuar no mesmo assunto, não vai quebrar. Nós estamos falando da prática da palavra, ele vai continuar nesta mesma linha, agora falando sobre aquele que não é apenas um ouvinte, mas aquele que é um praticante da palavra. Então ele terminou no verso 23 e 24 com uma nota negativa, mostrando aqueles que só ouvem, mas que não praticam. E agora ele vai mostrar aquele que pratica. Conseguiu compreender? Verso 23 e 24. O foco está naquele que não pratica. Então é uma nota negativa, apesar de nós termos abordado já o outro ângulo também. Mas a ênfase ali é naquele que recebe uma impressão curta, porque o espelho vem, o espelho da palavra, traz uma luz nele, mas ele se retira, ele não leva a palavra com ele, não há continuidade no processo, não há prática da palavra. Mas agora Tiago colocou um mas, e ele volta a atenção dele agora para aquele que é um ouvinte atento, para aquele que considera atentamente a palavra. Então não perca isso de vista. E este é um daqueles versículos, irmãos, que quando a gente lê a primeira vez esse verso 25, a gente não entende ele muito bem. Quando o Tiago fala de lei perfeita, lei da liberdade, operoso praticante, então, graças a Deus nós já estamos construindo uma linha aqui, e o Senhor há de nos mostrar mais uma vez um caminho aqui muito especial. Então, veja primeiro comigo essa primeira expressão, vamos ir construindo o versículo aí junto. Essa primeira expressão que aparece no verso 25. Mas aquele que considera atentamente. Vamos parar aí, essa primeira expressão. Então, essa expressão, se vocês fizerem um estudo mais detalhado dela, procurar comentaristas, procurar ler nos originais, graças a Deus aí temos muito material já bom na língua portuguesa. Temos o Strong, que é uma excelente ferramenta. Então, se você unir tudo isso, você vai juntando os quebra-cabeças, e você vai chegar à conclusão de que esta expressão,
ela diz respeito àqueles que não apenas lançam um olhar, como que de relance, certo? Então, não diz respeito a esses que passam o olho e segue adiante. O sentido aqui, preste atenção nisso, que maravilhoso que é isso, irmãos. O sentido aqui, daquele que considera atentamente, se você estudar, você vai ver que é daqueles que se curvam, esse é o sentido da expressão, se curvam em direção à palavra. Então esse é o primeiro movimento, um movimento de se curvar em direção à palavra, com o objetivo de penetrá-la com os olhos e examiná-la minuciosamente. Parece difícil a definição, mas eu vou simplificar. Então Tiago aqui ele não está dizendo, porque é desse que ele falou até agora num tom negativo, daquele que ouve e não pratica. Ele não está agora focado naquele que só olha de relance e segue adiante. Não está falando daquele que recebe uma impressão curta e se esquece. Agora ele está dizendo aqueles que consideram atentamente. Ele está dizendo aqueles que se curvam diante da palavra e têm um desejo tal de penetrá-la, de examiná-la minuciosamente, de se manter detidamente em consideração a palavra. É destes que Tiago agora está dizendo. E a mesma palavra aqui, ela é usada em dois contextos, e eu gostaria que os irmãos fossem comigo para ver esse movimento de se curvar e de penetrar e de examinar esse movimento em direção à palavra. E o primeiro contexto é justamente no contexto da ressurreição do nosso Senhor. Então abram comigo primeiro Lucas 24. Eu estou falando rápido, irmãos, ou está dando para acompanhar? Porque às vezes a gente vai se empolgando e acaba falando um pouco mais rápido, né? Lucas 24. São um contexto, são um capítulo maravilhoso do Evangelho de Lucas. Vamos ler desde o verso 1, mas o meu foco está no verso 12. Se os irmãos quiserem anotar, Lucas 24, 12. Mas eu quero ler todo o contexto para os irmãos verem a cena. Mais uma vez, estimulo para que use aí a sua imaginação, instruída pelo Espírito, para que possa construir o quadro aqui da ressurreição. Então veja. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Agora o verso 12, preste atenção na atitude de Pedro. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, ou na linguagem que temos tratado lá, curvando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Esse movimento de Pedro aqui é a mesma palavra, a mesma expressão que Tiago usa lá, quando ele diz: mas aquele que considera atentamente. É esta mesma atitude no original, se você fizer a pesquisa, que explica a expressão de Tiago. Então esse movimento de Pedro, primeiro movimento, ele foi correndo em direção ao sepulcro. Havia um desejo dele de ver algo. Lembra quando nós abordamos Tiago? Sejam rápidos para ouvir. Vamos tentar fazer um paralelo aqui. Rápidos para ouvir. Vá rápido em direção à palavra.
Agora, quando você chega ali, rápido, o que Pedro faz? Ele para, ele se abaixa, porque os túmulos da época, eles eram baixos. Eles não eram numa altura de uma pessoa normal, eles eram baixos. Então, para você entrar, ou para você ver o que havia lá dentro, você precisava se abaixar e olhar, que é justamente a explicação de Tiago. Abaixe-se e com o desejo olhe o que está lá dentro da palavra. Você está entendendo o que eu estou querendo traçar de paralelo? Esse movimento de Pedro nós estamos trazendo aqui para o movimento espiritual da palavra. Você vai rápido de encontro a ela. Quando você chegar, abaixe-se com desejo de olhar o que está lá dentro. Depois nós vamos acrescentar algumas coisas a isso. Os irmãos vão ver que maravilhoso. Então, um desejo, está vendo que não é aquele ouvinte que só ouve aqui, vai embora, não tem interesse em mais nada. Não. É um ouvinte desejoso, atento, que para e quer entrar nas riquezas da palavra. Como Pedro buscando o Senhor dentro daquele túmulo. Vá guardando isso. Vamos agora para João. Capítulo 20 também, a mesma cena, mas com a ótica de João aqui. João capítulo 20, verso 1. É a mesma cena, mas com os detalhes que João coloca pelo Espírito. Então diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Essa palavra revolvida, como os irmãos sabem, ela é uma palavra especial, porque ela diz respeito a uma pedra que tinha sido levantada e jogada para longe, arremessada, mostrando que a ressurreição do nosso Senhor foi algo sobrenatural. Que a pedra dos túmulos da época tinha 2 toneladas ou mais, irmãos. Então era impossível qualquer homem levantar aquela pedra na época e lançar ela para onde fosse. Mas foi assim que, pelo testemunho das Escrituras, eles encontraram aquele sepulcro. Verso 2: então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo. Esse outro discípulo aqui, claramente é João, porque é assim que ele se intitula no evangelho dele, ele não cita o nome dele. O discípulo a quem Jesus amava, o outro discípulo, é assim que você vai encontrar no evangelho de João. O outro discípulo, e foram ao sepulcro. Então é João escrevendo a respeito de Pedro e dele mesmo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, quem é? João, correu mais depressa do que Pedro. Você não tem esse relato lá em Lucas, então há um detalhe a mais aqui. Correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, o que diz aí? Não entrou. Queria ousar colocar aqui um detalhe também dentro de Tiago, que eu acho que vai ser maravilhoso. Se os irmãos traçarem um paralelo da vida de Tiago e de João, os irmãos vão ver que Tiago, ele é geralmente mais... Pedro, um paralelo entre Pedro e João. Se eu falei Tiago, desconsidera que nós estamos vendo Tiago. Pedro e João. Vocês vão ver que Tiago, ele é o mais apressado. Pedro, me perdoe, agora vai ficar agarrado Pedro. Aconteceu isso com o irmão Eliezer recentemente, né? Agora aconteceu comigo também. Vão me ajudando, se eu errar, me corrijam de novo. Então, Pedro, né? Geralmente ele é mais apressado. Ele é o que fala primeiro. Ele é o que se mexe mais. É o mais impulsivo. Essa característica vai seguir a vida de Pedro. Até, claro, o Senhor vai trabalhando. Nós temos o discipulado na vida de Pedro. Tremenda a obra do Senhor. Mas ele é caracterizado por essas atitudes mais impulsivas. Esse é Pedro. E Pedro representa muitos de nós, né? Que temos essas características tão afloradas em nós, que somos pessoas diferentes. Agora João, por outro lado, se você traçar um paralelo da vida dele, você vai ver que ele é mais contemplativo. Inclusive no Apocalipse, no capítulo 1, você vai ver ele na ilha de Patmos, em espírito, no dia do Senhor. Ele estava num momento ali a sós com o Senhor, meditando nas coisas, no estado em que estavam as 7 igrejas lá da Ásia Menor.
Então, há um paralelo aqui. E por que eu falei isso? Porque Pedro, ele é muito apressado, ele chega na cena. João chegou primeiro, mas Pedro chega atrás. E pela cena que nós temos de Lucas, ele olha, ele abaixa rapidinho, João está parado na porta. Pedro chega todo afoito, abaixa, olha, já viu o linho lá, vai embora. Está entendendo? Rápido, apressado. João não. E nós temos aqui, olha aí, o que diz no finalzinho do verso 5? Todavia, não entrou. Porque João, ele é o discípulo que é caracterizado como alguém que amava o Senhor. Então ele chega naquela cena depressa, porque ele ama o Senhor. Mas ele tem um coração de contemplação. Então quando ele chega na porta do túmulo, ele não é apressado como Pedro. Ele para. A tal ponto que ele nem entra, ele para ali contemplando aquela cena. Eu imagino João observando cada detalhe, que ele ama o Senhor. Não que Pedro não amasse. Vocês estão entendendo o paralelo daquele que é mais apressado e daquele que contempla mais? Aqui está um acréscimo que nós podemos colocar na relação da palavra. Será que nós somos pessoas apressadas na contemplação, na meditação da palavra? Será que nós somos aqueles que chegamos rapidamente, olhamos, já vamos para correria, porque já viu o que tinha que ver, já viu o linho, os lenços de linho? Irmãos, que o Senhor possa produzir em nós um coração de João, que para, que medita, que contempla, que ama, que deseja conhecer mais, que não se contenta com as primeiras coisas que são apresentadas, mas quer ir mais a fundo. Compreende o que eu estou querendo dizer? Se mantém ali contemplando, não passa apressado pelas verdades. Então, essa expressão, mas aquele que considera atentamente, tem esse primeiro cenário. Os irmãos entenderam que eu peguei esse cenário, porque é o mesmo do original, e coloquei, traduzindo para nós a linguagem de Tiago em relação à palavra. Mas ela vai aparecer em mais um lugar também. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo. Em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler desde o verso 10, mas o foco é o verso 12. 1 Pedro 1, 10. Diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando, olha aí a palavra também, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então este foi o testemunho do Espírito por meio da palavra profética. Testemunho dos sofrimentos de Cristo e das glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Agora essa frase final é a mesma de Tiago. É o que significa ser um ouvinte que considera. Coisas essas que anjos anelam, essa palavra aí, perscrutar. É a mesma palavra no original que Tiago trabalha lá. O que é um ouvinte atento? É um ouvinte que deseja perscrutar. Se você estudar o sentido dessa palavra, você vai ver que é como se você tem um objeto e tem uma toalha em cima do objeto, e você está do lado de fora olhando, você fala, o que tem por baixo desse pano, dessa toalha? E você quer perscrutar, você quer ver o que está por baixo, compreende? Você quer ir mais a fundo naquilo. Isso é ser um ouvinte que considera atentamente a palavra. Pedro tirou essa linguagem do tabernáculo. Se você for a Êxodo, você vai ver
a Arca da Aliança, lembra aquele móvel? Você tem a Arca da Aliança, o propiciatório, como eu já disse, que era unido por uma bordadura. Era como se fosse, os irmãos entenderam, um caixote, né? Um caixote, tem uma bordadura, em cima você tem uma tampa, que se chama propiciatório. Nas extremidades desse propiciatório, você tem os querubins. Os querubins, eles ficavam de frente um para o outro, olhando para o centro do propiciatório. Conseguiram visualizar a imagem? Uma caixa, propiciatório, em cima, nas extremidades, você tem 2 querubins. Esses querubins ficavam de frente para o outro, mas eles não estavam olhando para a face um do outro, eles estavam olhando para o centro do propiciatório, porque o propiciatório era o lugar onde o sacrifício era realizado, e aponta obviamente para quê? Para o sofrimento de Cristo e para as glórias que o seguiriam, que é justamente o que o contexto está dizendo de Pedro. Então, esse olhar é o olhar dos anjos procurando entender os sofrimentos de Cristo e as glórias que o seguiriam. Tamanha obra que o nosso Senhor realizou. É esta linguagem que é a mesma de Tiago, um desejo por perscrutar, por entender, por apreender a palavra. Estão conseguindo construir a linha? Agora eu coloquei a base. Vamos trazer 3 implicações para nós. Então, como que nós podemos ser ouvintes atentos da palavra? Vamos trazer 3 implicações para nós meditarmos diante do Senhor. Primeira implicação, então. Os irmãos podem colocar assim: profundidade de meditação. Então, se te perguntarem o que significa ser um ouvinte atento da palavra, primeira coisa, uma profunda meditação. Aquilo que você ouve não para por ali. Você vai levar isso com você, lembra? Vai levar com você e vai continuar meditando naquilo. Se nós só aplicássemos isso aos momentos de reunião, a palavra que você ouve, você continua meditando nela? Esse é o caminho para ser um ouvinte atento da palavra. Profundidade de meditação. Ele não se acomoda com aquilo que recebeu. Ele quer continuar meditando naquilo. Segundo passo, segunda implicação, procurando aproximar para nós, diligência de meditação. Palavra muito importante também. Primeiro, profundidade de meditação. Essa profundidade, irmãos, é o que vai trazer as coisas do raso para aquilo que é profundo. É que vai fazer o trabalho da palavra penetrar. É a meditação que faz isso. Compreende? Você ouviu, mas agora a palavra vai entrando, vai trabalhando. Isso é meditar na palavra. O segundo passo, diligência de meditação. Por que eu coloquei essa palavra, irmãos? Porque não é só uma meditação ali, pronto, acabou. Mas um esforço diligente em continuar meditando na palavra. Como eu disse, o ouvinte atento é aquele que não se acomoda com os primeiros pensamentos que foi apresentado para ele. Você ouviu a palavra essa noite, mas você fala assim, sabe qual deveria ser a sua postura? Fala assim: Senhor, eu creio que tem algo mais que o Senhor quer continuar falando comigo. Senhor, abre os meus olhos aqui. O irmão João falou lá, o irmão Eliezer falou lá, mas continua, Senhor. Desejo continuar adentrando no que o irmão falou lá. Irmão, parece algo simples, mas isso faz uma total diferença. Total diferença. Terceiro ponto, terceira implicação, uma impressão viva. Então, o que é ser um ouvinte atento? É aquele que leva a palavra para meditação, é aquele que tem diligência em continuar meditando, e como consequência, como resultado, ele vai receber uma impressão viva, duradoura. Não vai ser como aquele que olhou no espelho, lembra? Que é disso que o Tiago vem falando, irmãos. Então veja que eu estou trazendo o pano de fundo dos irmãos verem a conexão. Tiago está falando daquele que olha no espelho e se esquece. Agora ele está falando daquele que para, medita, continua meditando, diligente em meditar. Ele não vai se esquecer. Ele vai receber uma impressão viva, duradoura, penetrante no ser dele.
Louvado seja o Senhor por esse caminho, irmão. Bendito é o nosso Senhor por sua palavra. Graças ao Senhor por preservar Tiago no cânon das Escrituras. Olha que caminho maravilhoso, irmão. Que caminho bendito. Vamos para a próxima nota. Ainda tem alguns minutos para nós considerarmos ainda. Vamos a Tiago novamente. Tiago, verso 25 ainda. Agora nós vamos para as duas expressões que aparecem aí. Tiago 1, 25. Nós lemos então: mas aquele que considera atentamente, agora essas duas expressões que aparecem. Na lei perfeita, lei da liberdade. Lei perfeita, lei da liberdade. Me parece muito claramente que, segundo Tiago diz aqui, essas expressões elas são intercambiáveis, ou seja, elas são a mesma coisa. Lei perfeita e lei da liberdade. E Tiago está falando sobre aquele que considera atentamente nessa lei. Então nós precisamos entender o que significa essa lei. Se Tiago está falando que nós devemos meditar, considerar, parar, não ser apressado na lei da liberdade, na lei perfeita, lei da liberdade, então o que são essas leis? Então me parece, irmão, que Tiago tinha uma mensagem aqui e um contraste a se fazer. Então, se você procurar nas Escrituras essas duas expressões, você vai fazer um segmento para tentar encontrar ela em outro lugar nas Escrituras. Você vai ver que a expressão lei perfeita, dessa forma, lei perfeita, a palavra lei e a palavra perfeita, talvez num versículo você encontra, mas a expressão exata, que é isso que eu quero dizer, lei perfeita não vai aparecer em nenhum outro lugar. Então já é uma coisa para a gente considerar, ela é única. Então nós temos uma menção única do Espírito, lei perfeita. Agora, se você for a expressão lei da liberdade, você vai encontrar uma ocorrência, e ela é em Tiago. Vamos só ler ela para não passar batido. Tiago 2, 12. Olha o que diz aí. Nós vamos chegar aí, irmãos, por isso que eu não vou entrar nessas questões antes da hora. Verso 12: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Esta é a única ocorrência da expressão lei da liberdade. Você não vai encontrar ela em nenhum outro lugar. Então, são duas expressões intercambiáveis, certo? Se relacionam, é a mesma coisa. Mas lei perfeita você não vai encontrar em nenhuma outra ocorrência, e lei da liberdade você vai encontrar só aqui, em Tiago 2. Então, irmãos, para que aponta essas duas expressões? Então, me parece, no meu estudo, e aí eu deixo as notas para os irmãos considerarem, que Tiago, ele está fazendo um contraste dessa lei perfeita, lei da liberdade, com a lei em forma de ordenanças. Um contraste, não uma concordância, um contraste. Então Tiago, ele está fazendo um contraste entre a lei em forma de ordenanças, a lei do Antigo Testamento, certo? Com a lei perfeita, lei da liberdade. Com, em outras palavras, o que seria essa lei em forma de ordenança? Vamos traduzir isso mais facilmente ainda. Faça isso, não faça aquilo, você é isso, você é aquilo outro, mostrando as nossas imperfeições. Lembra que a lei em forma de ordenanças, ela é como um espelho que mostra as nossas imperfeições, certo? Então, é esse o contraste que Tiago está fazendo. Esta lei em forma de ordenanças, de mandamentos, de faça isso, faça aquilo outro, com a lei perfeita, lei da liberdade. E é tão bonito, irmãos, nós percebermos esse contraste, porque essas expressões vão se tornar mais significativas ainda. Então, a lei perfeita, lei da liberdade, ela não é esta lei que age de fora para dentro, dizendo para nós: olha, você é um pecador, você fez isso, você fez aquilo outro, ou mostrando para nós: faça isso, faça aquilo outro, e nós não conseguimos cumprir, não por conta da lei, porque a lei, segundo Paulo vai dizer aos Romanos, ela é boa, ela é santa, ela é justa. Paulo vai dizer isso, escrevendo aos Romanos. Mas por conta de quem nós somos, é impossível guardarmos a lei, é impossível nós não quebrarmos
algo da lei. E se nós quebramos um único mandamento, posto que dos menores, nós quebramos todos os outros. Então é este o contraste que o autor está fazendo. Mas, irmãos, esta lei perfeita, a lei da liberdade, diferente dessa lei externa, que sempre está exigindo, mas não pode fazer nada por nós, ela é uma lei que age de dentro para fora. Essa é a primeira coisa que eu quero que os irmãos peguem. A lei em forma de mandamentos e ordenanças, ela age de fora para dentro, exigindo algo de nós, mas não podendo fazer nada mais do que isso. Só exigências. E a conclusão é que nós não podemos responder às expectativas da lei, por conta de quem nós somos, por conta do pecado que habita em nós. Mas a lei da liberdade, a lei do Espírito, eu quero que os irmãos peguem isso, nós vamos um texto, vai ficar mais claro. Contrário a esta lei, é uma lei que atua de dentro para fora. Então, é uma lei que atua na base da realidade interior. Agora os irmãos vão entender, certo? Se está difícil, eu estou vendo algumas carinhas ainda assim, mas nós vamos a 2 Coríntios capítulo 3. Deixa aberto, eu não vou citar o verso porque eu quero colocar um panorama aqui. 2 Coríntios capítulo 3. Se vocês depois lerem esse capítulo, nós não vamos fazer essa tarefa agora, mas sugiro que os irmãos façam. Os irmãos vão ver que Paulo aqui, ele vai fazer uma comparação, que é o que entendo ser o que Tiago está fazendo lá, quando ele fala lei perfeita, lei da liberdade. Então Paulo aqui em 2 Coríntios 3, ele vai fazer esse mesmo paralelo. E ele vai fazer essa comparação entre o ministério da antiga aliança, depois vocês vão ver isso daí, depois os irmãos lerem o capítulo, que era da letra, ministério da antiga aliança, que era da letra, a lei, e o ministério da nova aliança, que é do Espírito. Vai guardando isso. Da antiga aliança, letra. Da nova aliança, do Espírito. Então, qual que é a diferença crucial entre ambas as alianças aqui, conforme o contexto de 2 Coríntios 3? A diferença é que a letra, ou a lei, ela revela a nossa pecaminosidade, mas ela não pode fazer mais nada, como eu disse. Agora, a lei do Espírito, o Espírito que habita em nós, agora ele atua em nós de dentro para fora, não apenas revelando as nossas imperfeições, como fazia a lei de fora para dentro, mas o Espírito agora está atuando dentro de nós, porque ele é o Espírito de habitação, e baseado nessa habitação ele trabalha as nossas vidas, e não apenas nos mostrando as nossas imperfeições, mas agora nos conformando à imagem de Cristo. E agora sim, olha o verso 17, 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Lá qual que é a expressão que aparece? Lei da liberdade. A palavra liberdade lá é a mesma que aparece aqui. No original, se você consultar, é a mesma. Então, logo em seguida a esse verso 17, você tem o verso que nós conhecemos tão bem. E acima ele vai estar falando de Moisés, essa relação da lei mesmo que eu estou construindo com os irmãos. No verso 18, nós temos um verso que nós conhecemos muito bem. E este verso, ele vai explicar para nós o que é essa lei da liberdade. Ele vai explicar para nós o que é liberdade. Tiago citou lei perfeita, lei da liberdade, mas ele não explicou o que é essa lei. Mas agora, por meio de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai explicar o que é essa liberdade, o que é essa lei da liberdade, que o Espírito atua, então, trabalhando de dentro para fora. Olha o que diz o verso 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora você entendeu, irmãos, o que é lei perfeita, lei da liberdade? A lei perfeita, lei da liberdade, é aquela lei que atua sobre todo filho que contempla Cristo. O Espírito Santo, então, atua nessa contemplação e conforma-nos à imagem de Cristo. Então não são mais exigências externas, faça isso e faça aquilo outro. Agora é uma lei dentro, interior,
o Espírito habita dentro de nós, no nosso espírito, e de lá ele vai trabalhando de dentro para fora. Porque quando nós olhamos o ser humano, ele é constituído de espírito, alma e corpo. O espírito, entre aspas, a parte nobre do corpo, do ser humano. O espírito é onde o Espírito de Deus habita. É aqui que acontece a regeneração. Nosso espírito estava morto, ele nos dá vida, e o Espírito passa a habitar no nosso espírito. Como uma camada por cima, vamos colocar assim para vocês entenderem, nós temos a alma. Então, o Espírito Santo agora, ele começa a se trabalhar de dentro do Espírito aqui para fora. E qual é a próxima parte? A alma. E o que é a alma? Ela é composta do quê? Mente, vontade e emoções. Então, esse Espírito Santo que atua dentro de nós, que habita em nós, ele é selo e penhor, ele está no nosso espírito. Agora ele vai fazer um trabalho de ir de dentro para fora, trabalhando nossa alma até a completa salvação do nosso corpo. Está entendendo qual é a lei da liberdade? É esta lei. Nós não estamos mais baseados em lei em forma de ordenança, irmão. Guarda isso, guarda aquilo outro, faz isso, faz aquilo. Você não pode fazer. É uma lei superior. É uma lei com realidade interior. Então esse trabalho é o trabalho que o Senhor está fazendo em nós. O trabalho que nós estamos vendo em Tiago é o próximo trabalho aqui, ó. O espírito foi salvo, agora a alma está sendo salva. Nossa mente, nossa vontade, as nossas emoções conformadas a Cristo. Esta é a lei da liberdade que atua de dentro para fora. E aqui eu não vou poder entrar, para não me estender muito. Se os irmãos depois quiserem estudar, verão que Gálatas, carta aos Gálatas, ele vai tratar esse assunto de liberdade de uma forma muito preciosa. Carta aos Gálatas. Então vale muito a pena os irmãos lerem a carta aos Gálatas, procurando esse assunto da liberdade. Eu vou citar apenas a referência da palavra liberdade. Ocorre 3 vezes, a mesma que Tiago usa, a mesma que vimos agora em 2 Coríntios 3. Palavra liberdade. Eu vou citar as 3 ocorrências para que os irmãos possam ler depois em casa. A primeira ocorrência então, Gálatas 2:4. A segunda ocorrência, capítulo 5, verso 1, também de Gálatas, né? 2:4, 5:1. E a terceira e última ocorrência, capítulo 5, verso 13. 5 minutinhos e nós concluímos, irmãos, apenas para eu fazer o fechamento aqui. Vamos retornar para Tiago. Se os irmãos lerem depois 2 Coríntios 3, vão ver esse contraste entre a lei com o representante Moisés e a lei do Espírito. Os irmãos vão ver muito claramente, só ler depois o capítulo, irmão, porque nós não fizemos essa tarefa junto aqui, mas eu não tirei isso da minha cabeça não, podem ir às escrituras e examinar, aliás devem fazer isso, né? A próxima expressão que aparece aí, e nela persevera. Então, vejamos que a lei perfeita ou a lei da liberdade, ela consiste então na liberdade do Espírito que todos nós temos, e essa liberdade ela converge na contemplação de Cristo. Então o autor agora diz que se nós perseveramos na consideração de Cristo, né? Não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, nós seremos bem-aventurados no que realizarmos. Então, para fechar agora, veja como que o ensino de Tiago é muito claro. Eu queria que os irmãos agora redobrassem a atenção. Eu sei que nós já estamos prolongando um pouquinho, mas redobre a atenção, porque aqui é o fechamento, e nós vamos entrar num verso que pode se tornar conflituoso, se nós não entendemos bem o que nós estamos construindo até aqui. Então, veja como que o ensino de Tiago é claro. O que nós realizamos, que é a palavra que aparece aí, bem-aventurado no que realizar, o que nós realizamos depende da contemplação. Então, o que nós fazemos tem uma íntima ligação, tem uma dependência com aquilo que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, com a palavra. Então, só seremos bem-aventurados
se aquilo que nós estamos realizando, fazendo, obras, vamos colocar assim para os irmãos entenderem, as nossas obras, elas forem fruto da prática da palavra. Então, Tiago conclui esse verso 25 dizendo assim: esse será bem-aventurado no que realizar. Esse quem? O operoso praticante, aquele que considera na lei do Espírito, na lei da liberdade, na lei perfeita. E se você for lá, como nós somos em 2 Coríntios 3,18, é aquele que contempla Cristo. Então nós só seremos felizes, completos, realizados naquilo que estamos fazendo, se isso tem sido derivado de uma relação de contemplação do Senhor. Conseguiram entender o que eu estou querendo dizer? As nossas obras serão medidas aí, irmão. Tudo que nós fazemos, deixamos de fazer, tudo será medido por essa régua da prática da palavra. Então, irmãos, não há como pular etapa nisso. Nós estamos falando algo que não tem como nós pularmos etapa, não há atalho. Esse é o caminho, para que então as nossas obras, aquilo que fazemos, a nossa cooperação com Deus no propósito dele, seja bem alinhado, adequado. Só assim nós vamos poder ser cooperadores com Deus, irmãos. Não há outro caminho. E por fim, nós temos essa palavra negligente. Ouvinte negligente, está vendo a expressão do verso 25? Essa palavra negligente, ela é uma menção única no Novo Testamento. O assunto da negligência você vai encontrar em outros lugares das Escrituras, mas esta palavra aí no original você só vai encontrar aí. E sabe qual é o significado dela de acordo com o original? Esquecimento. Não colabora com tudo que nós estamos falando? Não ser um ouvinte negligente, ou seja, um ouvinte esquecido, mas um operoso praticante, ou seja, que tem respondido ao que a palavra tem dito. Se você é um operoso praticante, se você tem tido uma relação adequada com a palavra, qual será a consequência? Você vai ser bem-aventurado no que você fizer, no que você realizar, porque o que você está fazendo é fruto da vida que o Senhor tem construído em você. Compreende? Realidade interior, realidade exterior. Não o contrário, nunca o contrário. Posso o Senhor gravar essas notas? Passei rápido, né, irmãos? Infelizmente por algumas coisas que daria para nós nos estendermos um pouco mais, mas eu creio que para uma consideração panorâmica do que queria nessa noite já foi suficiente. Vamos orar então. Posso o Senhor dar graça a todos nós na consideração do que ouvimos nessa noite. Pai querido, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Quão preciosa é a tua palavra. Senhor, se ainda há dúvidas, dificuldades ainda em nosso meio, eu creio no ministério do teu Espírito Santo, que é capaz de levar-nos a profundidades cada vez maiores. Senhor, que na meditação de cada um de nós, o Senhor possa continuar a falar o que começou nessa noite, que possa o Senhor gravar em nosso íntimo, de que aquilo que conta para o Senhor é aquilo que emana da vida. Que isso não se torne para nós uma simples frase, Senhor, porque eu não creio que é assim. Eu creio que é um princípio que norteará a nossa vida com o Senhor. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude nas dificuldades e desafios que teremos na continuidade dessa epístola. Bendito é o Senhor para todos sempre. Amém.